Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. Hoje com a gente aqui no estúdio, a jornalista, a apresentadora, linda, uma comunicadora com mais de 35 anos de trajetória na mídia brasileira, Cláudia Tenório. Eu não vejo a hora desse encontro, desse abraço. No nosso sofá, o ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, Dr. Luiz Pina. Ele vai esclarecer aqui dúvidas que vocês nos enviaram sobre gravidez na maturidade. Será que uma mulher de 41 anos pode engravidar? E de 48? E com mais de 50? E na menopausa? E se já fez laqueadura, será que pode engravidar ou não? O doutor Luiz vai esclarecer todas essas dúvidas. E antes de chamar minha entrevistada, a querida Cláudia Tenório, a gente tem aqui a enquete da semana. É a seguinte, olha. Segundo estudo publicado na revista Nature Communications, pessoas matutinas apresentam menor risco de depressão e tendem a ter melhor saúde mental. Já pessoas que dormem e acordam tarde costumam ser mais criativas e apresentar maior desempenho em tarefas que exigem inovação. Mas também essas pessoas correm mais risco de desenvolver problemas de sono e metabólicos. Você rende mais pelas manhãs ou à noite? Responda a nossa enquete no Instagram, @PodeMaisOficial. Aproveita também para me seguir, @MaraFerrazOficial. E aqui no nosso canal você fica por dentro dos nossos episódios e você também pode conhecer, acessar aí os bastidores e os conteúdos exclusivos. Então, nos siga, compartilhe e curta o nosso canal. E eu volto já com a nossa entrevistada. Gente, olha essa mesa. Não, fala pra mim como ela tá linda com essa minha convidada, que ganhou uma amiga. Cláudia Tenório, seja muito bem-vinda ao programa Pode Mais. Muito obrigada pelo convite. Dá a mão aqui, porque assim, você falou ganhou uma amiga, isso pra mim tem um peso muito forte. Já te contei. Muito obrigada, porque eu fico muito feliz. Eu acho que a amizade são coisas que a gente tem que guardar como tesouro, e você está num lugar especial hoje no meu coração. O dia que você estava chegando aqui na inauguração do programa Pode Mais, no lançamento, eu falei isso para você, que a hora que você desceu a escada toda de branco, linda, e eu tenho muito isso, eu tenho essa coisa de captar energia, sabe, assim, de sentir muito essa coisa do outro. E você tem esse poder divino, né? Não é porque você tem um programa há 15 anos na Rede Vida. Você é uma pessoa do bem. A gente acabou de participar aqui de um bate-papo ali nos bastidores e a Cláudia aconselhando uma pessoa que estava aqui e aconselhando para o bem, aconselhando um resgate, uma segunda chance num relacionamento. É muito legal você plantar sementes boas. Eu acho que a vida da gente precisa ter esse propósito, né? Ninguém passa pela nossa vida por um acaso. Eu acho que tudo que a gente puder deixar de bom na vida de quem cruza o nosso caminho, a gente precisa deixar. Eu fui muito abençoada e sou muito abençoada todos os dias pelas pessoas que cruzam o meu caminho. Desde pequenininha eu observo isso. Me lembro com muita saudade e com muita gratidão de uma faxineira que limpava a minha escola, que cantava varrendo, eu aprendi com ela a alegria ao servir, sabe? De uma professora que se arrumava, aprendi como é bonito ser uma mulher feminina, e assim vai indo, coisinhas pequenininhas que vão fazendo com que a gente seja quem a gente é. Óbvio que o máximo vem primeiro de Deus, mas do pai e da mãe. Eu sou super grata à minha família original, que me ensinou tanta coisa e me ensina muito até hoje. Você sempre começa o seu programa com uma palavra do dia. Fala uma pra gente aqui no Pode Mais hoje. Olha, eu falo muito de comunicação na minha vida, né? E um versículo que tá sempre em mim, tá em Provérbios, que fala: seja tardio ao falar, seja tardio ao irar-se e seja pronto a ouvir. E eu penso que na comunicação o que a gente mais precisa praticar é a escuta mesmo. E a escuta ativa, que é a escuta com interesse. Eu, por exemplo, não tenho um roteiro, não tenho perguntas. Eu tenho uma atenção plena, focada.
Então, eu entrevisto cada pessoa que passa pelo programa com muita atenção e com muito ouvido. E, ao mesmo tempo, eu coloco o meu coração muito no lugar de quem está em casa, sabe? Que é a prática da empatia, né? Porque eu faço pro outro. Tem um outro versículo da Bíblia, desculpa te cortar, Imagina. que fala assim que a gente deve fazer tudo como se fosse pro próprio Deus, Mara. Que a gente precisa trabalhar sempre com excelência. Como se fosse para Deus. Não, porque o trabalho é uma forma de oração. Né? Cuidar da família é uma oração, o trabalho é uma oração. Às vezes as pessoas falam, eu não consegui fazer aquele compromisso religioso, não consegui a igreja, o culto, ou sei lá. Daí eu sempre penso muito nisso também, porque eu tenho esse olhar para mim. A gente trabalha muito, tá sempre correndo. Então, o que você faz aqui é uma oração, o que você faz na sua casa é uma oração. A gente compactua, né, dessa fé, dessa escuta, desse aprendizado. Você acha que você tem uma fórmula hoje de trabalho, quando você diz que você aprendeu muito a ter essa escuta interessada? Isso é uma fórmula? Quer dizer, todos os dias você encara o seu trabalho sabendo que vai dar certo porque você já tem essa fórmula? Essa é uma fórmula e sempre foi. Prestar muita atenção em quem está conversando comigo, mas fazer tudo com muita entrega, né? E eu acho que um dos segredos da gente ser um bom comunicador é pensar muito em quem vai receber. Então eu tô sempre muito focada, assim, meu coração tá sempre muito no lugar de quem tá me ouvindo. Isso desde sempre. Eu aprendi muito no Shop Tour, porque eu vendia, era um programa de vendas, né? Então eu pensava, eu posso não gostar, por exemplo, do modelo desse copo, mas tem alguém que ama, então eu vou colocar o meu coração no lugar do coração dessa pessoa. Eu vou sentir como essa pessoa sente, porque a gente vende emoção, né? Ninguém compra um produto, as pessoas compram outras coisas, outras sensações. Então, eu fui treinando durante os 20 anos que eu fiquei no Shop Tour a ser uma pessoa mais empática, a me colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é uma fórmula. E a outra fórmula é, sem dúvida, foco em quem está do meu lado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no trabalho, mas que eu levei para minha vida pessoal. E hoje eu experimento uma coisa muito boa como mulher, como mãe, como avó, que é estar inteira em cada situação. Quando eu tô com o Ricardo, que é o meu marido há 34 anos, eu tô com o Ricardo. Eu não tô com o Ricardo pensando no trabalho, olhando o celular, querendo fazer. Eu tô com o Ricardo. Quando eu tô com os meus filhos, idem. Quando eu tô com os meus netos, aí é um pouco mais, porque aí eu sou eu inteira e mais um pouco. Mas ali o mundo para, porque é uma delícia ser avó. Mas tá plena, sabe? Então, hoje a gente fala muito de mindfulness, né? Que é a atenção plena e a gente treina para isso. Mas eu penso que eu treino isso desde sempre. É prestar atenção no outro. É meu. É viver cada momento com entrega. E trabalhar com vendas exige muito, né? Você começou trabalhando com vendas, exige muito, porque você precisa saber do produto, saber o time, escolher bem as palavras e ver se você está conseguindo fazer com que isso tudo seja vendável. Então, você já começou com um super desafio na TV e foram 20 anos, né? 20 anos de Shop Tour. Mas eu acho que mais do que técnica, tem, de fato, o mais importante é a empatia. É você entender a necessidade do outro, é se colocar no lugar do outro, né? Para conseguir apresentar a solução para o problema que ele tem. Eu acho que a venda é isso. A venda é primeiro você conquistar para depois você vender. A venda é você se conhecer para ser o mais transparente possível. Então você precisa ser muito verdadeiro. Então você tem que se amar, se aceitar e se entregar sem máscara e sem capa. Segundo ponto é você conhecer bem o seu produto, o produto que você está anunciando, né? Então, isso é uma parte técnica. E eu sempre fui muito interessada antes de anunciar qualquer produto. Eu falava, tá, mas é feito do quê? E dura quanto tempo? E tem garantia? Não tem? Então, a parte técnica. E o outro ponto, e todos eles são super importantes, é conhecer quem vai comprar. E assim, apesar de eu falar, por exemplo, na televisão com várias pessoas, cada produto tem um público muito específico. Eu falo isso muito hoje para os médicos que eu treino. Porque tem médico que atende pacientes de classe AAA, né? Que atende um mercado de luxo. Tem médico que atende um mercado popular. Então, até a forma com que você comunica sobre diagnóstico, a forma com que você se veste,
se você vai falar mais rápido, mais devagar, mais amoroso, menos amoroso. Tudo isso vai fazer diferença. Tudo isso fala sobre o seu produto, o seu serviço. Com toda certeza. A gente tem um quadro aqui muito legal que se chama Histórias que a Câmera Escondeu. Vamos a esse quadro. É o seguinte: você, claro, com décadas de experiência, principalmente ao vivo, né? O público viu muita coisa, mas tem sempre aquelas que ficam escondidas. Algumas coisas extremamente interessantes que a TV não mostrou. Então, a gente quer aqui saber poucas e boas. Adorei essa produção. Já passamos por poucas e boas. Então, eu vou dar situações e você nos conta a curiosidade. Improvisos que salvaram um programa. Quais e por quê? Olha, eu faço Vida Melhor ao vivo há 15 anos, né? E improviso é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias. O tempo todo. O tempo todo num programa ao vivo, o microfone pode falhar, o tempo todo num programa ao vivo. A comida queima. A comida queima, ou fazendo um artesanato, uma vela pegar fogo. Isso já aconteceu, inclusive. Num programa ao vivo, às vezes a gente inventa uma palavra e fala: essa palavra que eu falei, será que existe, né? Isso aconteceu outro dia e eu descobri depois que existia, porque eu falei que eu fui entrevistar um médico não, ele é um terapeuta. E ele não é nem psicólogo e nem médico, e eu chamei de comportamentalista. Aí eu falei, será que existe comportamentalista? E aí eu questionei isso no ar, né? No final eu descobri que existe comportamentalista. Hoje, por exemplo, eu comecei o programa tocando piano. E aí eu tava tocando e me deu branco, errei a música. E eu já estava no ar, e eu falei, que bom que eu errei, porque eu gosto de mostrar para você que tá em casa que eu sou gente, que eu também erro. Que eu também erro. Então, assim, isso tudo é improviso. E eu acho que no programa ao vivo, o que mais a gente faz é improvisar. Uma entrevista que você nunca esqueceu. Olha, eu já fiz muitas entrevistas lindas, assim, emocionantes. Mas tem uma entrevista que eu acho que eu nunca vou esquecer, e que é muito recente, que envolveu um exercício, que foi o exercício da empatia. Eu acabei de falar para você que eu sempre me considerei uma pessoa muito empática, mas eu fiz um exercício na semana passada que foi muito forte. Eu recebi uma geriatra que faz um desafio da empatia. Ela te veste com uma roupa que limita os seus movimentos, que deixa o seu corpo pesado, que deixa a sua mão atrofiada, como se você tivesse com artrose, que diminui o seu campo visual, como se você tivesse com um pouco de glaucoma, um pouco de degeneração macular. E eu precisei do auxílio de uma bengala, e eu vivi um tempinho, e ela falou, tá, agora vamos lá, você vem comigo. E eu fui andando com o apoio da bengala. Ela falou, vamos fazer uma coisa que você ama fazer. Senta ao piano. Eu sentei ao piano, ela falou, toca. E a hora que eu fui tentar tocar, ela faz de uma forma, ela me pôs uma luva como se eu tivesse com artrose, e eu não tinha mobilidade nos dedos. Isso foi muito forte. Eu chorei muito e foi bem complicado, assim, até de falar, tá, deixa eu voltar porque eu tô ao vivo, porque foi muito forte. Eu não vou esquecer e não quero esquecer nunca mais. Porque envelhecer tem um lado muito bom da sabedoria, mas tem um lado de muita dor. E tem um lado de muita dor pela incompreensão dos mais jovens. Uhum. E eu fiquei pensando e pedi perdão para as minhas telespectadoras pelas vezes que eu cantei uma receita muito rapidamente e elas, com dificuldade, não conseguiram anotar. Eu pedi perdão por, de repente, falar para minha mãe, não, mãe, tem que ir para academia, vai sim, por que não vai? Porque olha o peso eu não do corpo. no corpo dela, eu não tô cansada como ela tá, porque esse exercício da empatia me fez sentir, inclusive, o cansaço de sair do sofá e até o piano. Eu cansei. Então, foi muito, muito, muito forte. Você carregou o peso de um corpo, de uma realidade que não te pertence, mas que te deixou muito próxima à verdade, né? Eu vivi o que é ser um idoso nos dias de hoje. Um idoso que teve as oportunidades que teve. Porque, assim,
Hoje, eu penso que a nossa juventude, que está munida e bombardeada de informação, não vai ter tanto álibi, tanta desculpa para chegar lá na frente com tanta dificuldade de locomoção. Porque hoje é sabido que o nosso corpo precisa do exercício físico, precisa da boa alimentação, precisa do sono de qualidade, precisa da gestão do estresse. Então, se a gente não está fazendo isso, a gente está sendo irresponsável com esse presente que Deus nos deu. Então, acho que a gente tem que fazer. Mas, na época dos idosos de hoje, minha mãe, minhas telespectadoras que eu amo, não existia isso. E elas nem tinham acesso à academia, ninguém falava de musculação, ninguém tomava um suplemento proteico, ninguém falava de uma creatina, coisas que hoje a gente sabe que são super importantes para a longevidade. Essa nova né? comunicação está trazendo um olhar diferente para a gente. Claro, mas eles não tiveram. Mas para eles é meio que correr atrás de um prejuízo que já está estabelecido, né? Vamos lá. Um convidado que te deixou sem palavras ao vivo. Foram vários, mas eu me lembro com muita emoção e muita saudade do Roberto Leal, que foi uma pessoa extremamente iluminada, de uma sensibilidade ímpar, uma pessoa que só por estar ao meu lado eu me emocionava, me arrepiava, assim, ele tinha uma coisa de puro amor. E ele foi o meu primeiro convidado no Vida Melhor. Ele me falou coisas muito sérias e lindas e profundas, e ele enxergou em mim o que eu não enxergava, porque graças a Deus eu não sou uma pessoa que me acho, sabe? E graças a Deus eu digo porque eu quero continuar assim, eu sou eu tenho um monte de defeito, Mara. Às vezes eu recebo mensagem dos meus telespectadores agradecendo, dizendo que mudaram de vida, que o Vida Melhor tem feito bem para eles, mas não é por mim, eu acredito muito na instrumentalização de Deus. Então, assim, eu me coloco à disposição, porque Deus me deu o dom da comunicação para que Ele me use, né? Mas é porque Deus é Deus. Então, eu ouvi cada coisa do Roberto Leal, assim, do tanto que as coisas poderiam acontecer, e aconteceram muitas coisas lindas ao longo desses anos todos. Então, eu nunca vou esquecer. E ele me deixou sem palavras, eu me emocionei muito com tudo que eu ouvi dele. E me emocionei muito também com outro que também não está mais aqui, o Agnaldo Raiol, que me surpreendeu em um dos programas de aniversário, era meu aniversário, e eles me seguraram no camarim, e aí a hora que eu entrei no estúdio, o programa já tinha começado, e o apresentador era o Agnaldo Raiol me apresentando, cantando com aquela voz maravilhosa, única. Né, ele deve cantar lá em cima para os anjos delirarem, assim, porque que voz linda. Então, também fiquei sem palavras, foi muito bonito isso. Teve alguma pergunta ou alguma situação que você se arrependeu de fazer ou de não ter feito? Eu tive uma situação que eu poderia ter tentado conduzir com mais sabedoria, que foi até uma situação que acabou viralizando de forma negativa, ruim. Eu sofri um cancelamento que me fez sofrer muito, porque eu acho que eu não tive jogo de cintura para perceber que talvez ali existisse uma intenção não muito boa, e eu acabei entrando numa roubada, sabe? Quem viu na época tá entendendo o que eu tô falando. Mas quem não viu vai querer saber. Eu não vi, quero saber. Conta. No final eu fui muito bombardeada, mas eu acho que o tempo realmente é amigo de todas as coisas, ele mostra quem são as pessoas, né? Não, foi um chefe de cozinha que eu, de verdade, tratei da forma com que eu trato as pessoas, eu tratei bem, mas ele estava enrolado na receita, a receita estava de fato errada. E como eu te falei, quando eu começo o programa, eu penso muito no telespectador. Eu conheço muito as minhas telespectadoras, eu sei que a maioria compra o produto para fazer uma culinária com dificuldade, porque o nosso país, infelizmente, ele é pobre, ele tem pessoas que têm muito pouco recurso. E ele ensinou uma receita que estava errada. Então, eu perguntava, mas e aí, você bateu?
as claras estão tão batidas, então, aí eu olhava e falava, não, mas não tá. Não, mas eu vou bater, mas agora não vai dar, porque você já colocou um creme de leite. Você sabe cozinhar um pouquinho? Um pouquinho. Quando você bate clara pra ela ficar em ponto de neve, ela tem que estar pura, né? Sim. E aí ele já Não tinha dá pra colocado creme de leite. Não dá pra bater a clara com creme então de não leite. dá, porque ela não vai virar Até eu neve. que não sei cozinhar, sei disso. E aí eu falei, então não vai virar. E aí eu falei pra produção, porque eu pedi um help, porque eu tava... eu sou muito espontânea no que eu faço no programa. E eu falei, produção. E a produção tava assim, como se nada estivesse acontecendo. E eu ali ao vivo. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam prestando atenção. A produção estava desatenta. E eu precisando que eles dessem um apoio. Então eu falava, tá bom, então eu vou pra música. Na esperança da produção ir lá e ajudar o chefe no sentido de, não, peraí, vamos pegar essa batedeira, vamos bater a clara ali fora pra não fazer barulho. E vamos resolver. Mas eles não ao vivo numa situação dessa, você não pode falar, gente, produção, presta atenção aqui, ó, vou precisar que alguém bata aqui. Foi o que eu fiz. Então, só que aí eu fiz, produção, pelo amor de Deus, ajuda. E aí, esse rapaz, ele depois pegou esse vídeo, ele cortou esse vídeo. Eu fiz elogios a ele, porque era um moço bem bonito, grande. Eu falei, nossa, que bonito. Aí ele cortou a parte toda que era legal, ele cortou e ele acelerou a minha fala e deixou como se eu tivesse muito irritada e muito apressada. Eu tenho um timing, óbvio, eu tenho um programa e eu tenho um tempo para cada coisa do programa. E aí, assim que acabou o programa, ele foi pro ar e ele falou assim, eu fui destratado, eu fui desrespeitado, e taranã, e tá aqui o vídeo. Aí ele colocou o vídeo na velocidade acelerada. Então, quando tá na velocidade acelerada, parece que a gente tá com raiva, né, mais enérgica. E aí ele falou no final assim, agora a minha pergunta é, se eu fosse branco, ela teria me tratado desse jeito? Ah, não. E esse rapaz, eu acho que ele tinha muitos bons contatos na mídia, porque ele disparou o release, porque todas as matérias eram iguais. Então a gente que é de comunicação sabe, né, que quando todas as matérias são iguais é porque ele tinha algum assessor muito bom de imprensa e disparou para todos, e todos publicaram que eu o maltratei. Eu nunca maltratei ninguém na minha vida. E muito menos por preconceito. Muito menos por né? preconceito. Eu até entendo que a gente tem uma dívida tremenda, impagável, é algo horrível e que pode ter, como quem entende muito desse assunto fala, que a gente tem um racismo estrutural no Brasil. Eu luto para que isso não exista, porque é inadmissível. Mas no final das contas eu fui bombardeada. E aí eu fui cancelada, foi a primeira vez que eu fui cancelada. Muitas pessoas vieram e é interessante que as pessoas em defesa dele me desejaram a morte, falaram que seria bom se eu queimasse numa fogueira, que meu neto fosse assassinado, sabe assim, coisas muito duras, né? E graças a Deus, a minha filha, a Gil, que minha filha, ela falou, sem celular, aí tirou o celular, não deixou mais eu ler nada, bloqueou tudo, e eu fiquei um tempo, porque senão acho que eu ia pirar ali, né? Então, isso eu me arrependo, porque eu podia ter tido, talvez, um pouquinho de jogo de cintura, não ter deixado a situação chegar onde está, mas graças a Deus isso aconteceu, porque depois que aconteceu, eu acho que eu fiquei uma apresentadora melhor. Porque como comunicadora, não basta a gente saber quem a gente precisa transparecer quem a gente é por dentro. Eu sei o que tem no meu coração, eu sei que eu sou puro amor. Eu não desejo mal a ninguém, eu não quero mal de ninguém, eu não sou uma pessoa irritadiça. Eu acordo cantando, eu acordo dançando, eu durmo agradecendo. Mas não basta eu saber. E se por um acaso alguém tiver dúvida, eu estou comunicando errado. Uhum. Então eu acho que eu melhorei como comunicadora. Eu sempre fui uma pessoa, isso desde criança, de voz forte, de jeito firme, de falar forte. Tanto é que o meu sonho era ser chamada de Claudinha. Porque a minha irmã era a Flavinha. A minha irmã é toda doce, e o marido dela chama ela de Falzinha Docinho. Mas eu sou a Cláudia. E eu achava eu queria tanto ser a Claudinha, mas não tem jeito, porque eu sou forte, assim, eu sou, né? Mas como comunicadora, eu acho que depois desse episódio, eu até agradeço por esse episódio, agradeço a Deus por ter acontecido isso. Eu acho que eu fiquei ainda mais polida como apresentadora. Hoje eu acho que eu consigo ser um pouco mais docinha. Isso te treinou? Acho que sim. Né? E treinou essa engrossada na pele, eu acho ela fundamental também.
Porque a nossa vida não é linear, a gente não está todos os dias com o mesmo astral, da mesma forma. E claro que quando você está sendo assistida, você toma um cuidado dobrado, porque você tem responsabilidade pelo que está chegando. E é justamente por ter essa responsabilidade que você não quer que chegue errado. Então, se a gente quiser olhar isso também com o olho do amor, você entende que tinha todo um contexto. Né? E eu acho que esse olhar não basta ser só nosso também. As pessoas do mundo, principalmente as que têm acesso ao celular e à vida das pessoas, precisam tomar mais cuidado na hora de falar, de julgar, de aceitar como verdade. Porque às vezes você aceita uma coisa como verdade que não é verdade, até você conhecer, até você escutar, até você ver com seus próprios olhos. Eu nunca vou pela cabeça de ninguém, Cláudia. Quando alguém fala assim pra mim, fulano quero conhecer. Eu amo aquela frase que fala que quando João fala de Pedro, ele fala mais de João do que de Pedro. Né? A gente precisa dar oportunidade para as pessoas mostrarem o que elas têm de bom, porque a sombra todos nós temos. Aqui, qual foi a maior saia justa que você viveu no ar e como saiu dela? Olha, eu tive uma saia justa, porque o programa do 12h30 às 2h30, numa pauta com uma mastologista, e eu queria falar sobre o relacionamento sexual na maturidade, que eu acho que é um tema super importante, volta e meia eu trago esse tema. E a médica, ela foi para um lado muito forte para o horário, e ela falava de coisas assim... Eu posso falar? Pode aqui? Falar tudo, então que você pode mais. Então ela falava assim, porque as mulheres têm que parar com esse preconceito. Por exemplo, não pode sexo, não pode fazer atrás. Pode, claro que pode, isso não tem problema nenhum. E eu falava, doutora, 12h30, tem criança assistindo. E ela continuava, não, porque sexo anal, eu falava, doutora... Então, assim, isso foi uma saia justa, bem justa. Eu fiquei com muita vergonha. A minha mãe me mandou mensagem falando, saia justa, filha. Saia justa, filha. Chegou a hora do nosso café, que é pra dar aqui. Pode vir, ai, que delícia! Fran. Tudo bem, Fran? Aqui, olha, o pessoal do buffet, nossa casa. Você já comeu um pãozinho de queijo, um lanchinho? Você sabe que eu comi? Eu já comi esse lanchinho, comi esse de salmão, que tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Comi frutinha. Comeu frutinha? Gente, esse lugar aqui é muito bom. É um luxo. Você não vai tomar café? Você já tomou sua dose, sua quantidade de café de hoje? Ou você pode tomar um cafezinho? Olha, eu vou querer, sabe o quê? Pegar um biscoitinho seu. É pra já. Pronto. E o café? Não, fica com o seu. Um biscoito pra você e um cafezinho pra você também. Você sabe, você toma muito café? Mas só até as 4. Então, me falaram isso. Eu tô tentando me policiar de não tomar café. Eu não tomo até as 4. Eu confesso pra você que às vezes, assim, final do dia, eu gosto de tomar um cafezinho. Mas eu tô tentando me policiar pra não tomar, assim, depois das 8. Porque eu tô em plena atividade da menopausa, você também? Olha, eu tô super na menopausa. Hoje mesmo eu fiz uma consulta com o meu médico. Nem foi com o meu ginecologista. Hoje eu apelei pra fazer uma consulta com o meu psiquiatra. E eu falei, doutor, eu preciso de alguma coisa pra dormir. E aí a gente conversou e tal. No final das contas ele ajustou uma dosagem de um medicamento que eu tava tomando. E ele me deu até um antialérgico. Ele falou, vamos tentar um bem levinho, um antialérgico pra ver. Porque assim... Tá difícil, eu tomo magnésio à noite para melhorar minha qualidade do sono, tomo melatonina, mas tá difícil. Eu tentei fazer reposição com progesterona. Eu tenho meus implantes, tá? Então eu tenho progesterona, tenho estradiol e tenho testosterona. Mas aí o meu ginecologista falou, vamos colocar um pouquinho mais de progesterona, vamos fazer de uso tópico, um gelzinho, para você ver se melhora a qualidade do sono. Mas eu fiquei uma Maria mole, eu fiquei chorosa, angustiada, parecia que eu tava de TPM. Eu falei, doutor, eu tô com a esquisita. progesterona. Com a progesterona. Ele falou, então para a progesterona, algumas mulheres têm esse sintoma. Então para a progesterona. Parei a progesterona e aí eu parei de dormir. Então hoje, à noite, eu vou experimentar esse antialérgico. Esse novo medicamento. Receitado pelo meu psiquiatra, quer dizer, é um off-label, né? Porque a função dele é antialérgico, mas ele vai dar um soninho e aí vamos ver se eu consigo melhorar. Dá aquela moleza. Então agora nos preparamos para o nosso quadro Falando Sério.
Tem música? Falando sério. A gente estava só precisando dessa trilha sonora com você. Você tem mais de 3 décadas de TV. Olha, essa pergunta não é só sobre você, mas eu também gostaria que você falasse sobre todo mundo que entende que é um canal. Como se manter relevante hoje na TV aberta e também dentro das redes sociais? Porque o veículo muda, mas a comunicação não. O que você acha? Eu acho que a gente tem que entender que a gente não vai ser relevante para todo mundo, né? Seria maravilhoso. Hoje em dia mudou. Então, eu penso que a gente tem que ser relevante para o nicho que a gente tem em mente. Lembra que eu falei, nas minhas aulas de comunicação, eu falo muito de autoconhecimento, conhecimento do produto, conhecimento do público. Então, eu tenho que saber para quem eu falo. E eu tenho que ser relevante para aquela pessoa que me ouve. Eu tenho exata clareza de quem é o meu telespectador na Rede Vida. Eu tenho exata clareza de quem é o telespectador do meu podcast de saúde. Eu tenho exata clareza de quem é que está fazendo o meu curso ou de comunicação para vendas ou de comunicação de médica, de oratória médica. Então, eu acho que tem que ser relevante para essas pessoas. Não dá pra gente ser relevante para todo mundo, né? Eu não faço um programa para todos, infelizmente. Você tem que cuidar bem Eu cuido de quem bem está ali de com quem você. tá ali comigo. Então, assim, na Rede Vida, eu faço um mapeamento através das pesquisas que a gente tem. Então, eu sei idade, eu sei classe social. Eu até eu imprimo quando eu faço reunião de pauta com a minha produção. Eu falo, olha, não esquece, essa é a nossa telespectadora, esse é o nosso telespectador. Então, quando a gente decide as pautas, a gente decide para aquela pessoa. É bem específico, eu penso com muito carinho nessas pessoas. Então, para elas, eu sei que eu sou relevante. E isso aquece o meu coração. Eu tive uma experiência de quase morte em 2018, que foi uma experiência muito forte. Inclusive, essa foi a maior de todas as saias justas, porque eu tive uma crise epilética, não sou epilética, mas tive uma crise por conta de uma crise tireotóxica no ar. Eu estava ao vivo. E no dia 26 de outubro de 2018. E eu tive uma experiência de quase morte, fiquei na UTI um tempo, e eu tive um privilégio que eu não sei te explicar, que foi, não sei se foi sonho, o que foi, mas parece que eu voei pela casa das pessoas que me assistiam, então eu consegui entender muito a realidade delas. Depois desse episódio, nossa, eu voltei assim, que parece que eu conheço cada uma dessas pessoas, sabe? E hoje eu te falo que eu sinto que eu conheço mesmo. E eu sei o nome de muitos dos meus telespectadores. O nome, onde mora, se tem Porque mãe, também se não as redes tem. sociais ajudam Também. Né, para essa mensagem Aí chegar, a para gente que tem você, interação, né? possa interagir. Isso é muito fantástico. Tem interação no programa, eles mandam perguntas, então eu já sei como é que é o tipo de pergunta. Depois dos 40 anos, a gente tem muitos cliques, todos nós, né? Todas nós, principalmente as mulheres. Eu acho que os pós-40, a gente se faz mais perguntas, tem mais poder de decisão. Você acabou de falar sobre menopausa. Você percebeu algum desafio maior que o fato de amadurecer no vídeo, em plena atividade, possa ter trazido? Eu acho que a gente que está frente às câmeras tem uma cobrança muito grande quanto à aparência. Eu acho que é uma cobrança até positiva, porque de alguma forma a gente precisa se manter bem, né? Isso é bom, porque aí a gente corre atrás. Então isso faz com que eu tenha mais saúde. Então eu treino todos os dias, eu cuido da minha pele, eu parei de tomar tanto sol, né? Então eu evito, porque eu era rata Você de era praia, solar. super solar. Então eu acho que tem essa cobrança estética. Mas fora isso, eu sou muito grata, inclusive por estar na Rede Vida, porque eu tenho muito pouca cobrança das minhas telespectadoras, porque elas também, a televisão é assim, né, Mara? Diferente da internet, onde as pessoas elas são muito jovens, na televisão as pessoas estão amadurecendo e envelhecendo junto comigo. Sim, isso é muito maravilhoso. E essa fase,
quando você percebe que o corpo começa a mudar, que as vontades começam a mudar, que a paciência também começa a mudar, que tudo começa a mudar. Você acredita que a gente consegue chegar mais perto de quem a gente sempre desejou? Porque eu sinto que a maturidade traz isso. Eu não Traz os problemas, traz, mas traz essa clareza. Você já não tem tanto medo de falar, de se expressar, de ser Total. quem você é. A gente é muito mais livre, a gente já não carrega peso, a gente já não tenta disfarçar nada, a gente é quem a gente é. E o mais gostoso disso, eu tenho falado muito sobre isso, é que a gente arrisca ser quem a gente sempre quis ser e dá certo. Tipo assim, falar de relacionamento. Poupei o Ricardo de algumas respostas, porque eu tinha medo dele ficar magoado. Hoje eu falo o que eu penso, o que eu quero. E aí eu descubro que ele, tudo bem, que ele pode até ficar chateado, mas que tudo bem, que não vai cair o mundo por causa disso. Entende o que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente se trava muito, fica com muito receio, faz muito pelo outro, faz pro outro o que o outro é capaz de fazer, achando que o outro não vai dar conta. E de repente nessa época, nessa fase, a gente fala, não. A gente aprende a falar não. E aí a gente liberta o outro e se liberta também. Sim. Então hoje eu caminho com mais leveza. Isso é muito maravilhoso. E em relação à amizade, assim, você tem muitas amigas? Então, isso foi uma coisa que foi mudando ao longo da vida. Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, as amizades vão mudando. Eu não tenho mais aquela amizade com as mulheres que eu tinha, que era assim, de ligar o dia inteiro e de ficar, ai amiga, não. Isso mudou. É um outro jeito. Então, as amigas, elas são... Cada uma meio que tem uma função. Eu tenho uma amiga que vai me ouvir, eu tenho uma amiga que de repente é a minha amiga que gosta de viajar, eu tenho uma amiga que é a amiga que o marido gosta do meu marido também, e a gente adora sair para passear, para jantar, e que é super bacana. Eu acho que vai mudando, a amizade vai ficando mais madura, menos cobrança, menos entrega também. Tem coisas que são minhas, tem coisas que não valem a pena eu contar. Eu tive uma fase na minha vida que eu achava que a amiga tinha que ser a confidente. Eu também hoje eu não tenho mais muitos segredos. As coisas vão ficando mais simples, as né? coisas ficam mais descobertas, porque você já não precisa também, né? Eu não tenho mais muitas questões de tantos segredos, de já tanta fiz muita coisa. terapia, tudo que eu precisava falar eu já falei na terapia, sabe? Então, hoje as amizades, não é que elas são menos importantes, elas são super importantes. Mas elas não carregam mais tanto peso e tanto risco. E tanta expectativa, porque eu acho que tem uma fase da nossa vida que a gente entrega muito, porque a gente precisa muito ter algumas pessoas por perto. E as pessoas mudam de lugar com o passar do tempo, né? Tem aquela amiga que, claro, tem uma ou duas que permanecem na sua vida com aquela potência, aquela força. As outras mudam de lugar, de repente você coloca a pessoa num patamar, num lugar muito alto, e ela muda da prateleira, ela vai lá para baixo. E tudo bem, de vez em quando você encontra e sorri, e conversa e tal, mas você já não tem mais aquela vontade de ligar, de compartilhar. E eu acho que além de fazer parte do amadurecimento, faz parte também da nossa autoestima. Que tem gente que leva a gente para um lugar maravilhoso. E tem gente que tira a gente desse lugar maravilhoso. É verdade. Né? E aí eu acho que você falou de autoestima. Chega uma hora que a gente se leva para um lugar maravilhoso, né? Então hoje eu não troco estar na minha casa com meu marido, com os meus filhos, com meus netos, por nada nesse mundo. Eu amo estar com eles. Eu te entendo. Acho gostoso sair para jantar, mas não precisa mais ser sempre, todo dia, o tempo todo, toda hora. De vez em quando, né? Para dar uma enfeitada na vida, de tirar da rotina, né? Isso. Eu também gosto muito. Para você, o que é ser um bom comunicador, uma boa comunicadora? Você que está empreendendo na comunicação. Eu acho que um bom comunicador é aquele que, de fato, toca o coração da pessoa que está ouvindo, porque ouvir e escutar são duas coisas diferentes, né? E a comunicação, ela precisa ter um propósito. Você tem que cumprir esse propósito. Ela tem que causar algum tipo de transformação, algum tipo de reação. Então, eu acho que um comunicador é esse, que fala e o que falou vai reverberar. Não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro.
né? Então, acho que isso é ser um bom comunicador. E aí, ser um bom comunicador precisa ser um bom ouvinte. Para a gente poder sentir do outro e poder falar exatamente da forma com que o outro possa receber com significado aquilo que a gente tem para falar. Você tem falado bastante da escuta. Você acha que as pessoas estão ficando surdas, desinteressadas? Ninguém está afim de escutar muito? As pessoas querem que tudo tenha a velocidade da internet, os 3 segundos? Eu não tenho dúvida disso. Eu mesma, quantas e quantas vezes eu coloco no WhatsApp na velocidade 2. Às vezes eu coloco o podcast na velocidade 3. A gente está ficando muito acelerado. É bom? Não, é péssimo. É uma coisa legal que eu faço? Não, não é. Seria ótimo se a gente tivesse um pouco mais de calma. O que te faz perder a calma? Eu não gosto de injustiça, isso me deixa muito, muito chateada. Muito chateada. Eu acho que o que mais me faz perder a calma é a injustiça. A injustiça. E alguma vez você teve que fazer uma venda, anunciar algum produto que você não acreditava? Ah, sim. Você não pode responder tudo agora, porque agora eu vou fazer um merchan e quando eu voltar eu quero saber dessa história, quero saber qual era o produto. Ai. Vamos lá fazer o nosso merchan? Papo maravilhoso com essa minha amiga querida. Olha, temos aqui hoje uma pergunta. Você já experimentou os iogurtes da Copansp? Saboroso, cremoso e produzido com a qualidade de uma história que começou em 1989, quando 38 produtores familiares se uniram para fortalecer a produção de leite e derivados na região de Piracicaba. Olha, um beijo para Piracicaba. Hoje são cerca de 100 cooperados que levam o melhor da nossa terra para a sua mesa. A Copansp tem parceria estratégica com a Exalc USP, buscando modernização, sustentabilidade e valorização dos produtores. Presente localmente em São Pedro, Águas de São Pedro e Piracicaba, a Copansp é um verdadeiro símbolo da cultura piracicabana. Tradição, união e qualidade em cada pote. Copansp, quem prova, sente a diferença. Prefiro os produtos das cooperativas. Agora eu volto para bater o papo com a minha amiga querida. Você já começou falando que sim, que você já teve que anunciar. E pode contar qual foi? Então... Não está mais na linha? Saiu de linha? Acontece? Não saiu de linha. Não é politicamente correto e é político. Então não vamos falar. E eu prefiro não falar. Não vamos falar. Me E daí incomodou. te incomodou profundamente? Me incomodou por vários motivos, mas o primeiro deles, eu acho que é o mais importante, é que a gente está vivendo um Brasil polarizado e uma polarização violenta. Uhum. Isso me dói. Eu amo quando você pensa diferente de mim e tá tudo bem. Infelizmente. Eu acho isso lindo, eu acho que isso faz a gente crescer. Então eu quero te ouvir, eu quero entender seu ponto de vista, talvez eu mude alguma coisinha no meu. E eu acho que precisa ter espaço para conversa e diálogo. Mas quando a gente está muito polarizado, me incomoda. Então, fazer isso para mim é doído. Não achei bacana, não gostei. E a gente tem vivido esse tempo, né, de polarização e a gente tem visto consequências muito, muito ruins para todos os lados. Para todos os lados. Né? Eu conheço famílias que pararam de se ver, de se visitar, de conversar. Então, assim, realmente você tocou num assunto importantíssimo. Então, você já teve que anunciar. Também. Acho que todo mundo aqui já tem visto isso acontecer com frequência. Conta um pouco desse teu novo empreendimento. Você, paralela à TV, e olha que, né, TV diária não é fácil, você é uma heroína, e você ainda está empreendendo na comunicação, fazendo mentorias. Conta pra gente como é. Eu já faço isso desde a época da pandemia. Então, eu tenho um curso que chama Comunicar e Vender, que é um curso bem de comunicação e vendas. E esse curso foi muito direcionado e vende muito até hoje para as artesãs, para as confeiteiras que estão comigo, que me acompanham, porque como eu faço sempre artesanato e culinária,
eu acabo tendo muita audiência delas também, deles, né? Então, muitos fazem o curso por conta disso. Então, eu falo muito de posicionamento, inclusive na parte digital, de postagens, etc. Gravar vídeos e como, e posicionamento, entonação, voz. Falo um pouquinho de tudo, iluminação, maquiagem. E aí, eu tenho um outro que chama Influência de Sucesso, que é um curso que fala um pouco de propósito, porque, na verdade, não faz sentido a gente ter sucesso se a gente não está cumprindo um propósito grande, um propósito interessante. Não está ajudando, né? Transformando, acrescentando, A gente está somando. para expandir amor. Eu acredito muito nisso. Então, esse Influência de Sucesso é muito nesse sentido. E aí, com 15 anos entrevistando um médico por dia, eu acabei... Está quase formada em medicina. Que a minha irmã não ouça, ela fica brava, porque ela é médica, ela fica muito brava. Mas eu não sou, Flávia, formada em medicina. Ela é a médica da família. Mas eu acabo que entendo muito, sempre gostei muito. Minha mãe é nutricionista, e minha mãe sempre foi uma nutricionista que ensinou pra gente muitas coisas. Minha mãe não dava, por exemplo, uma cenoura. Ela falava, vamos lá, vitamina A, precisa comer, entendeu? Olha, essa é a proteína, tem que comer a proteína. Não pode ser só carboidrato. Então, eu sempre fui aprendendo. Sempre tive muito interesse nessa área, apesar de não ter vontade nenhuma, nem aptidão para fazer medicina. Mas com 15 anos, entrevistando médico todo dia, eu acabei me especializando muito em saúde. E hoje eu falo com muita segurança sobre uma grande parte das doenças, né? Eu conheço bastante, tenho acesso a muitos estudos, gosto também de estudar. E aí eu tive a demanda e fui, assim, procurada por alguns médicos que falaram, poxa, será que você não me ajuda? Porque eu sou muito tímido, eu vou ao programa, mas eu me sinto travado. Comunicação do médico é um desafio para a profissão mesmo. Sim, porque eles falam assim, eu escolhi medicina porque eu não sou de humanas. É porque até Se pouco eu fosse tempo, de humanas, eu teria feito jornalismo. até pouco tempo, não era usual, Não, né? Até pouco tempo as pessoas não representavam o seu canal, exato. né? Apesar de que eu tenho um professor, que foi o meu chefe de muito tempo, que falava assim, que em qualquer profissão você tem que ser um bom vendedor. Não basta ser um bom advogado, tem que ser um advogado bom vendedor. Não basta ser um bom médico, tem que ser um bom médico, bom vendedor. Então a gente sempre teve, né, que ser um bom vendedor se a gente quiser acontecer. Mas para dar entrevista, para gravar vídeos, o médico não está preparado, ele não aprendeu, ele não sabe, ele tem insegurança. Então eu comecei pela demanda mesmo. Um primeiro médico me pediu, um médico que ia sempre no programa, eu dei um curso para ele, depois ele me indicou outros amigos, e aí depois indicou outros, a minha irmã me pediu, e aí indicou outros amigos, e a coisa foi crescendo. Então eu fui fazendo. E aí eu faço cursos hoje em dia, porque às vezes, eu tenho ainda alguns alunos que eu acompanho mensalmente, com mentoria, mas eu faço curso, então eu junto turmas menores, a gente faz através do Zoom, e aí eu consigo faço alguns encontros presenciais quando os médicos estão em São Paulo, porque aí eu gosto de pegar um videomaker e a gente grava, e depois eles assistem, então tem sido um trabalho muito gostoso. E aí eu tô fazendo um podcast médico, já tem um tempo, a gente já tem uns 3 meses adiantados, mas eu ainda não lancei. Vou lançar no começo de outubro. Por uma série de questões. Como vai ser o nome? Doutor em Pauta. Já né? Olha, já que é o máximo. Doutor em Pauta. Já tenho 12 episódios gravados, são 3 meses, um por semana. Olha, e a tua ideia de trazer conhecimento acerca da fala para o profissional da saúde é maravilhoso, porque tem muita gente que sabe muito, mas não sabe expressar. E o contrário também, sabe, Mara? Quando eu te contei que eu tive uma experiência de quase morte, eu tive um médico durante um tempo que é um dos médicos mais famosos e respeitados da internet. E eu fui paciente desse médico durante um tempo. Eu achava até que ele era um endocrinologista, porque ele cuidava da minha tireoide. Eu tenho hipotireoidismo e ele cuidava da minha tireoide. E ele fala super bem. E ele tem milhares de seguidores. E ele cometeu um erro muito grave. Eu tive uma crise de tireotóxica que eu não morri por um milagre. Isso dito pelo meu cardiologista, que é o Dr. Marcos Knobel do Einstein. Ele fala, o que eu vi agora eu nunca mais vou ver, porque qualquer pessoa teria morrido. Eu tomei uma dose de hormônio tireoidiano 1000 vezes maior do que você poderia. Do que eu poderia, do que qualquer ser humano poderia. Então,
uma dose que é fatal, que mata, né? Porque a tireoide, ela é responsável por órgãos vitais, né? Como coração, cérebro, enfim. E aí eu quase morri. Depois disso, eu fiquei pensando, isso ficou muito claro. E aí eu descobri que esse médico nem é endócrino, nem é nutrólogo, ele é oftalmo. E aí ele cuida de medicina integrativa, que aí cuida de emagrecimento e que cuida de tireoide, enfim. E aí eu vi que existem bons médicos, excelentes comunicadores. Parabéns, coisa linda, é o que eu tento fazer nos meus cursos. Existem bons médicos que não são bons comunicadores, esses eu quero formar. E existem péssimos médicos que são ótimos comunicadores. São bons de enganar. E enganam. Só que com medicina não se brinca, com saúde não se brinca. Não, é muita irresponsabilidade. Porque a vida é só uma. A gente tem visto também constantemente, né, pessoas que se aventuram aí a fazer cirurgias e às vezes cai na mão de um falso médico, e às vezes cai na mão de um médico que tem muita lábia, né? Eu não tenho mágoa nenhuma desse médico, mas assim, nenhuma mesmo, zero. Pelo contrário, de novo, eu agradeço a Deus por tudo que me aconteceu, porque depois que você tem uma experiência dessa, de quase morte, primeiro que você entende que Deus é maravilhoso, muito mais maravilhoso do que você sempre imaginou. Que ele tem algo muito especial mesmo guardado para todos nós. E que a gente pode descansar em paz, inclusive com quem já foi. Tá tudo bem, tá todo mundo muito bem. E aí eu vi o quanto eu amo a vida e o quanto eu tenho coisas importantes para realizar aqui. Então, depois disso que me aconteceu, eu não passo um dia sem agradecer. Um dia brigada com alguém. Com o Ricardo, então, de jeito nenhum, mas com ninguém. Sabe? Eu aprendi muito. Foi muito importante. Então, eu sou grata também. Tenho gratidão. Não tenho mágoa nenhuma. Você fala bastante de família. Fala bastante do Ricardo, que realmente é muito especial. Filhos, netos. Conta um pouco da tua rotina com família. O que vocês gostam de fazer? No dia a dia você consegue encontrar a família toda? Tem aquele dia da semana especial que tem um jantar, um almoço na casa da avó? Como é? Ó, a gente tem uma rotina muito próxima, até porque o Gabriel, que é o meu filho mais velho, ele mora muito pertinho de mim, e a Carolina, ela é muito sazonal, ela é casada com um jogador de futebol, então às vezes ela tá um pouco mais longe, mas a gente tá sempre junto. Então, ela tava morando em Florianópolis, eu ia quase todo final de semana, e alguns finais de semana Gabriel ia com a minha nora, que também é Carol, e com o Bernardo, que é meu outro neto, enfim, a gente tava sempre junto, a gente é muito coladinho. E nessas fases em que o João tá em transição de clube, eles ficam lá em casa. Então, atualmente, eles estão lá em casa e a gente é tudo muito junto e misturado. E aí o Gabriel vai pra lá e a gente curte final de semana, a gente tá sempre junto, a gente come juntos. A gente é muito grudado. Uma família muito unida. Mas eu gosto de falar uma coisa de casamento, Mara, porque assim, quem olha de fora e vê um apresentador de televisão, um apresentador de podcast, veio e fala assim, nossa, a vida dela é perfeita, e por que a minha não é? Durante muito tempo, eu olhava, na época não existia internet, existia a revista Caras, Contigo, Quem, e eu olhava aquelas viagens e eu ficava assim, nossa, todo mundo tem uma vida da Cinderela, e por que a minha não é? E eu me comparava, porque eu tive muitos momentos difíceis com o Ricardo, muitos momentos difíceis. Primeiro porque eu casei muito nova e muito cheia de expectativa, muito romântica, eu tinha 21 anos. O Ricardo, ele era osso duro de roer. A minha mãe, de uma personalidade muito forte. Eles batiam de frente um com o outro e era uma confusão e eu sofria. O Ricardo passou por uma fase profissional muito ruim e eu assumia as coisas da casa. Então era uma inversão de papéis que era muito sofrido para ambos, para ele, porque ele se sentia péssimo, para mim, porque achava que eu estava sobrecarregada, mas pior do que isso, pela sociedade que me cobrava. Não, foi o que eu falei para aquela pessoa que você disse ainda há pouco que eu aconselhei a voltar o casamento, né? As pessoas falam assim, ai, por que você tá com essa pessoa? Você é tão bonita, você se sustenta, você tem seu emprego, sai fora, nossa, você arranja outro. E era muito difícil,
porque é muito nova, ouvindo tanta coisa e tanta coisa acontecendo, né? Muito conflito. Então, o que eu gosto de falar sobre casamento é que, assim, é um desafio que vale a pena viver. Que o casamento longevo, hoje eu tenho um casamento de 34 anos de relacionamento, é a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, a minha mãe que me ensinou a ser perseverante, apesar dela, por ela, eu acho que naquela fase ela queria mesmo é que eu ficasse sem o Ricardo e voltasse a morar no Rio de Janeiro com ela. E agradeço ao Ricardo também, porque permanecemos, né? Aos nossos filhos que fizeram pressão para que a gente nunca desfizesse esse laço, porque é sofrido demais para os filhos. E hoje eu colho os frutos mais deliciosos do mundo. Da sua persistência, então hoje eu olho para trás e falo assim, ai, Cláudia, parabéns. Que lindo, que bom que você fez isso. Porque hoje eu tenho um amor tranquilo, sereno, saudável, gostoso, quente. Não tem essa de que mulher com 55, né? Mulher com 55 namora. Faz tudo. Sim, e é ótimo. E tá tudo muito bom, sabe? E a gente tem os nossos netos em comum, as nossas viagens em família. Então, isso tudo é muito gostoso. É muito bom te ouvir. Eu acho que a gente precisa cada vez mais valorizar a família e deixar claro que amor é desencontro. Porque no amor romântico, todo mundo acha que você vai encontrar a sua metade, você vai ser feliz para sempre, né? E o amor real, ele é desencontro. Você quer comer uma coisa, ele quer comer outra. Ele quer namorar, você quer dormir. Ele quer sair, você quer ficar em casa. Tem muitas diferenças. Saber como vai lidar com todas elas faz a coisa acontecer. E é só isso que faz a gente crescer, viu? Eu vi agora um reality show, acabei de assistir, e eu fiquei vendo pessoas que estão ali em busca do amor, já com 50 anos mais. Ai, tanta coisa que elas podiam ter aprendido já nessa idade, podiam estar colhendo tantas coisas boas, e elas ainda estão paradas como se elas fossem adolescentes. Estão no vazio, né? E o casamento preenche a gente, faz a gente amadurecer e enxergar o importante, o essencial. Faz a gente enxergar no outro que a gente tem de sobra, né? Porque se você quiser enxergar amor, você vai valorizar o seu amor próprio, a sua capacidade de amar o outro. E se você quiser enxergar só os defeitos, você vai entender que você também está defeituosa demais. Né? O nosso olhar, do nosso olhar depende tanta coisa, inclusive o nosso amor. E tem uma coisa que eu aprendi sobre amor, que amor é aceitação. É aceitar que o outro é o outro. Amar, mas eu quero que ele seja diferente, não é amar o outro. Eu amo, mas eu queria que você fosse mais romântico. Eu te amo, mas eu queria que você fosse assim, assado. Eu te amo. Não, então você não ama, né? Então, você ama uma versão daquilo que você acha que é o ideal para você. Amar é aceitar. E quando eu falo isso nas minhas redes sociais, sempre tem umas mulheres que falam assim, então amar é aceitar que o cara te maltrate? Não. Mas amar é inclusive aceitar que o outro não vai mudar e de repente falar assim, olha, porque eu te amo, mas como eu vejo que você não vai mudar, eu não tô mais cabendo nesse lugar. Então, assim, vive a sua vida e eu tô indo embora viver a minha vida. Não significa permanecer. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que amar uns aos outros. Vamos amar. Eu amo, desejo felicidade, mas não posso conviver com você, porque amo estar longe de você, já que você me faz mal. Porque me faz mal. Né? Mas e se você decidir ficar junto porque não tem nada que tá te fazendo mal, ótimo. Ame a pessoa como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Um bate-bola agora. Uma pessoa que você tem muita vontade de entrevistar. Caramba! Ai, que difícil, você acredita? Porque todo mundo que eu tinha muita vontade de entrevistar não tá mais aqui. Eu queria entrevistar o Silvio Santos, eu queria entrevistar vamos pensar numa pessoa que está. Uma pessoa que está. Eu gosto de conversar com todo tipo de pessoa, né? E eu gosto de conversar com gente velhinha. Eu gosto de conversar, por exemplo, encontrei a Fafi Siqueira saindo daqui. Ela já foi ao programa, já entrevistei. Aí até falei pra ela, Fafi, volta, porque eu quero conversar com ela. Mas eu nem sei se ela quer falar daquilo que eu quero saber, mas eu quero saber
lá no fundo do coração, com tantos anos, como é que tá sendo para ela o desafio, né, da maturidade, junto com o trabalho, com o teatro, com o filme, né? Ela está uma setentona Então, dando banho nas meninas de 20 de tanta energia. Olha que show, não é legal demais? Talvez eu tivesse vontade de entrevistar o Elon Musk, que eu queria entender se ele é doido. Fica aí esse convite para você, Elon Musk. Ele é inteligente demais, como é que é essa história, né? O que ele está fazendo nesse momento? O profissional que você mais admira na televisão. Eu admiro muito o Luciano Huck. Eu acho ele bem na medida certa. Eu gosto quando ele dá um sorrisinho de lado assim. Eu não sei imitar, mas eu acho tão bonitinho, porque ele tá falando sério, mas ele dá um sorrisinho assim que me passa uma sinceridade, misturado com uma ingenuidade. Uma vulnerabilidade. Eu acho muito, muito bonitinho isso nele. E ao mesmo tempo eu acho ele extremamente inteligente. Acho que ele é um grande empreendedor. Acho que ele é muito bom nas relações comerciais dele. Acho ele sensacional. Um sonho. Um sonho. Aí eu queria ter um programa de auditório. Eu queria ter um programa assim, onde eu pudesse me relacionar no tete-a-tete com os meus telespectadores. Com as pessoas. Queria muito, muito, abraçar. muito. Sabe a Rachel Ray? Sei. Eu queria ter um programa assim como o dela, que eu chamasse assim, quem sabe fazer ovo? Vem aqui, deixa eu ver como é que é seu ovo, sabe? Eu queria uma coisa assim. Olha, que eu acho que você deve continuar sonhando, porque chega. Uma verdade sobre comunicação que pouca gente tem coragem de admitir. Comunicação, ela melhora com treino. Pouca gente tem coragem de treinar. Ou de admitir que não treina. Não, porque tem gente que fala assim, eu me comunico bem porque eu nasci assim. Mas não, treine que você consegue. Tem muito treino, né? Eu acho que tem treino. Eu acho que quanto mais você faz, melhor você fica. Basta a gente olhar apresentadoras que começaram mais cruas e que hoje estão ótimas na televisão. Então, acho que é treino. Uma decisão na carreira que você gostaria de ter tomado antes? Puxa, Mara, eu não me arrependo de nada, assim, na minha carreira. Sinceramente, as coisas foram acontecendo de forma muito certinhas. Eu fiz um programa de surf, bodyboard e skate na época certa. Eu trabalhei na Rádio Cidade no auge dos meus 18 anos e a todos os festivais de rock possíveis e imaginários, porque era a Rádio Cidade do Rio, então lá no Rio era a Rádio Rock. E aí eu fui a todos os eventos. Aí eu trabalhei no Shop Tour num momento que foi incrível, que me deu proteção no sentido de não ser uma pessoa conhecida, famosa, para poder curtir a minha vida na família, sabe assim, no meu seio familiar, com simplicidade, com os meus amigos. Então eu pude fazer isso de forma muito gostosa, muito tranquila. Eu acho que foi ótimo, foi um presente. E estar na Rede Vida foi um presentão, um presentão. E eu tive uma fase na Rede Vida dos meus 40 aos 50 anos, que eu fiz um programa chamado Rede Vida Visita, que eu viajei o mundo. Eu fiz um programa de viagens e eu viajei o mundo. Então eu conheci todos os países que eu queria conhecer. Eu fui para Israel 8 vezes. Então foi tudo muito bom. E então não tem nada assim que eu falar, eu queria ter feito e não fiz. Eu recebi alguns convites, mas não muitos. E os que eu não aceitei, eu não me arrependo de não ter aceitado. Um lugar preferido no mundo? Depois da minha casa? O lugar preferido no mundo? A minha casa é o lugar preferido no mundo. Depois da minha casa, qualquer lugar onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Você gosta de praia? Eu amo praia. Então, se você quiser, qualquer lugar. Eu adorei Curaçao, Maldivas, Aruba. Até Miami, se for pra gente ir à praia e depois dar uma passeadinha pra fazer umas compras, tá valendo. A África, que é demais. Marrocos, tudo que tem um solzinho, que tem, eu amo. Cláudia, você é uma pessoa profunda, mas você é uma pessoa simples.
Você é muito verdadeira e ao mesmo tempo você consegue ser silenciosa. Você tem isso. É uma mágica que as pessoas conseguem fazer de ser o que elas são sem ser tanto o que elas são. É um equilíbrio. Você falou de terapia. Se você pudesse dar assim um conselho para as mulheres 50 a mais sobre viver o inteiro, viver o melhor da vida, qual seria? Acho que primeiro é acolher essa fase, entendendo que é só mais uma fase. Como foi a infância, como foi a adolescência, como foi a juventude. Então é acolher a fase 50 a mais, eu entendo que é a fase da menopausa. Esse nome carrega um peso, é só uma fase. E essa fase tem perdas e ganhos, tem muitos ganhos. Então aproveita essa fase para descobrir, essa fase que te dá mais tempo para fazer as coisas que estavam adormecidas. Hoje eu toco piano, eu comecei a tocar piano ano passado. Eu não tocava nada. Eu ouvia a vida inteira das minhas primas que tocavam, da minha professora que eu tentei ter aula, que eu não tinha jeito para piano, que eu não tinha dom. Eu não tocava nada, eu não consegui. E aí com 50 eu falei, eu quero. Então aproveitar essa fase, porque tudo que a gente quer de verdade, com treino, a gente consegue. Então eu acho que não ter medo de ser feliz. E ser feliz é uma decisão. Não ter medo da entrega, não ter medo da tentativa. Decidir ser feliz é uma decisão muito inteligente. A gente não é o que a gente pensa, Mara. A gente precisa cuidar dos pensamentos mesmo. E só caraminholar aquilo que importa. Porque vem pensamento ruim, manda embora. Veio um pensamento ruim, manda embora. Foca nas coisas boas. Valoriza as qualidades, minimiza os defeitos, exija menos das pessoas. As pessoas só dão o que elas podem dar. Não cobre nada de ninguém. Isso é leve. E não faça nunca pelo outro aquilo que o outro é capaz de fazer. Toda vez que a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, primeiro a gente diminui e humilha o outro. E segundo, a gente cria uma relação de desigualdade. Que lindo isso. É como se a gente ficasse superior àquela pessoa. Isso é péssimo, a gente não é superior a ninguém. Então, não faz. Deixa que o outro faça, porque o outro também é capaz. Dá ferramentas, né? Você Com pode 50 ajudar. anos pra frente, a gente entende que a gente não é Mulher Maravilha. A gente não precisa, nem deve ser. A gente não é. Não adianta querer se esforçar para ser Mulher Maravilha. Acho que é isso. A gente pode ser menos mortal. Menos mortal ou mais mortal? Menos imortal? Menos imortal. Menos Né? imortal. A gente pode ser menos imortal. Acho que a gente pode ser mais mortal. E também ter a noção dessa vulnerabilidade. Eu acolho muito os 50 a mais, talvez até mais do que eu tenha acolhido os 40 a mais. Porque hoje eu me vejo muito mais produtiva. Se eu tinha um plano aos 40, de aos 50 estar trabalhando menos, eu vejo que isso não aconteceu. E não é que não aconteceu comigo, não aconteceu com quase nenhuma amiga. As minhas amigas estão todas extremamente mais produtivas. Não tiraram o pé e hoje a gente está fazendo plano para os 60. Aliás, eu vou te falar uma coisa, um outro conselho que eu dou. Eu conheço muitas mulheres, eu tenho um grupinho de amigas assim, de academia, que depois da aula senta e elas se queixam, elas lamentam porque elas não trabalham, porque elas escolheram isso, porque os maridos que trabalham, porque elas cuidaram dos filhos. Não tem tempo para recomeçar. Todo dia é dia de recomeçar. Não use mais o passado. Eu não fiz. Eu nunca trabalhei. Eu não aproveitei as oportunidades. A gente só vai falar no passado quando o caixão fechar. Porque por enquanto é assim, eu não estou fazendo, eu não estou aproveitando, eu não estou aprendendo, eu não estou investindo, eu não estou empreendendo, eu não estou me desenvolvendo. Então assim, dá tempo de tudo.
É Dá tempo de começar uma nova faculdade. Há muito tempo. Sabe? Eu conheço histórias de mulheres que começaram a fazer faculdade com 60 anos. Eu tenho uma tia que hoje tem 83 anos, linda, maravilhosa, que está escrevendo, acho que o 3º livro dela. Ela é palestrante de sustentabilidade, que ela fez algumas faculdades e a última que ela fez, ela já entrou na faculdade com 75 anos. Que coisa linda. Lindo! Enquanto a vida, a gente só vai usar o verbo no presente. O que passou, passou. A gente não pode parar. Eu também não queria parar de bater esse papo com Tava você, bom, né? mas olha lá, diretoria, só avisando que a gente já está aqui em 1 hora de bate-papo. Eu quero. Agora, eu é que vou pedir sua mão. Muito obrigada. Gente, a mão da aceitado. Mara parece a mão da minha mãe, fininha. É uma mão fininha. Minha mãe tem uma mão assim, fininha. É de tanto ficar passando creme. Eu tenho toque, passo Gente, creme uma o tempo mãozinha delicada, vocês não fazem ideia. Muito obrigada de você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, participar do programa Pode Mais. Muito obrigada também por você ter vindo trazer sua bênção no lançamento. Aqui a casa também é sua, quero que você esteja aqui presente em muitos dos outros eventos que essa casa promove, a Casa do Cooperativismo Paulista. E eu queria também que você falasse o horário que a gente te assiste na Rede Vida. Olha, de segunda a sexta-feira, do 12:30 às 2:30 da tarde. E tem um horário no Rede Vida Mais, que é o Rede Vida 34.2, para quem não assistiu de dia, que é às 8 da noite, tá? Que é uma reprise. E aí já não é no 34, que é o canal oficial da Rede Vida, mas é o Rede Vida Mais, que é o Rede Vida Educação, e é o 34.2, que aí tem a reprise do Rede Vida, do Vida Melhor, e também passa o Rede Vida Visita, que é o programa de viagens que eu fiz. E não deixem de assistir também o podcast, que é o Doutor em Pauta, porque se a gente tem um corpo, é obrigação de cada um conhecer o funcionamento dele. Cuidar muito bem dele. Né? A gente não tem hábito de ler manual de nada, mas não vai precisar ler o manual, porque eu, como médico, tento tirar o Medicase e deixar tudo muito claro para que todo mundo entenda bem como se cuidar. E no Instagram, como a gente te encontra? Cláudia Tenório Oficial. Quem estiver assistindo, deixa um recadinho lá para eu saber que você veio por aqui. E agora a gente vai para o nosso sofá. Foi uma delícia, né? Eu também queria mais. A produção tá aqui falando que eu tenho que ir logo. Vai lá, Mara. Obrigada. Foi uma delícia estar com você. A Mara é uma mulher linda, inteiramente linda. Por fora vocês estão vendo, mas é uma pessoa que emana luz também. A emociona. gente só enxerga o que transborda. Maravilhosa. Obrigada. Agora vamos comer? Vamos. Vamos. Vou comer isso aqui. Eu vou falar. No nosso sofá hoje eu recebo o Dr. Luiz Pina, que é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mara. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui, até porque existem muitas dúvidas. E essa semana a gente recebeu várias perguntas sobre gestação na maturidade. Pararam de chamar de gestação geriátrica? Eu acho que sim, né? Acho que Que nome esquisito, nome né? esquisito. É. E as mulheres estão tão bem hoje, né? A maternidade tardia é uma realidade, então acho que não faz sentido. Primeira pergunta, uma seguidora de 48 anos disse: como eu sei se ainda posso engravidar nessa idade? Legal, vamos lá. Existem alguns exames, e principalmente o que a gente leva em consideração, assim, a partir dos 40, é muito a saúde da mulher, em geral. Uma das principais complicações e preocupações são as doenças crônicas. Se ela é hipertensa grave, se ela é diabética descompensada, algumas doenças que, com o passar da idade, aumentam um pouquinho o risco, acho que o que vai acontecer com ela, a gente vai fazer esse check-up, né, um check-up médico para ver a saúde dela, como é que tá. E depois a gente foca um pouco na parte ginecológica, assim, como é que estão as partes ginecológicas dela? O útero está saudável, o ovário dela é saudável, e aí a gente se prepara para essa gestação. Então sim, é possível, e acho que falando um pouco desse tema, uma das principais coisas a gente fala que existe uma desconexão social e biológica. Então hoje é uma realidade, as mulheres estão engravidando mais tarde, né? As mulheres hoje elas têm ali que se formar, tem que fazer o doutorado, tem que achar alguém legal, então naturalmente as pessoas engravidam mais para frente. Isso é uma realidade. E como se preparar para engravidar mais para frente? Acho que esse é o ponto. Essa pergunta dela com 48 é super importante, porque imagina que ela tem ali o primeiro filho aos 40, 42, e se ela pensar no segundo filho, ela naturalmente vai ter 42, 44, 45, então ela tem que estar preparada. Vamos falar das idades ideais para engravidar? Vamos.
Mara, ó, assim, do ponto de vista biológico, e o que a gente, como ginecologista, a gente observa, né, existe um sinal muito clássico, mulher, que é a primeira menstruação, que é a menarca dela. Então ela tem ali todas as características sexuais, né? Aparece a mama, que a gente chama de telarca, aparece os pelos pubianos e ela menstrua pela primeira vez. Teoricamente, esse é um sinal da natureza de que ela está pronta para engravidar. Só que isso acontece aos 11, 12 anos. E a gente é criança com 11, 12 anos de idade, a gente é criança com 18, a gente é criança com 20 muitas vezes. Então, do ponto de vista biológico, assim, o ideal seria 2 ou 3 anos depois da primeira menstruação, que o ciclo menstrual é regular, de novo, tirando a parte social, só a parte biológica, e a gente vê ali entre 20, 22 até 35 anos de idade. Essa fase seria a fase ouro para gestação e para constituição familiar. 22 a 35. Essa é uma fase que a gente fala no geral. Principalmente se a pessoa quer uma família muito grande. Então imagina assim, você vai tentar engravidar, você vai engravidar depois de 4, 5, 6 meses. Você vai ter 9 meses de gestação, 6 meses de amamentação, 6 meses ali do primeiro filho, que é muito difícil, né? Não é uma coisa simples. Então, considerando que o delta T ali são 2 anos, né? O tempo para uma gravidez ou outra, você precisa começar a planejar a sua família um pouco mais cedo. E se você, hoje em dia, as famílias são menores, as pessoas querem um pouco menos de filho. Então, assim, se eu pudesse falar como médico do ponto de vista social em doenças, eu falaria depois dos 30. Acho que depois dos 30, socialmente, a gente está estruturado. Eu pensaria muito em constituir família entre 30 e 35 anos de idade. E a gravidez pós 40 anos? Legal, é super possível, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais esses casos chegando no consultório, e acho que uma coisa legal é que as mulheres, elas são saudáveis. Então, pensa na sua família, as pessoas antigamente, com 40 anos de idade, com 30 anos, era uma senhora, né? Já estavam, assim, mães de 3 ou 4 filhos, né? Assim, privação do sono, uma série de coisas mais precoces. Então a gente vê as mulheres chegando hoje com 40 anos de idade muito saudáveis, o que é muito bom para a maternidade depois dos 40. Verdade. Né? E a gente vivia 50 e poucos anos, a expectativa de vida, hoje a gente vive em 80, 90. Então, assim, isso é possível, e principalmente porque as mulheres estão chegando mais saudáveis, mais completas, no meu ponto de vista. E é sofrida essa etapa da tentativa da gravidez? A mulher tem que se preparar emocionalmente e financeiramente para tanto? Muito, Mara, muito. Acho que sabe uma coisa que está na cabeça de todo mundo? Assim, a gente passou a nossa vida inteira, a mãe falava assim, olha, cuidado, você vai engravidar. Olha, você tem que fazer contracepção, cuidado para namorar e não sei o que você vai engravidar. Porque a gravidez na adolescência é um pepino. Sim. Enorme, a gente sabe disso. Então todo mundo acha que é muito fértil. Então, no meu ponto de vista, do ponto de vista psicológico, as mulheres que começam a tentar engravidar aos 40, e a taxa de sucesso ela é mais baixa. Só que a gente acha que vai engravidar em 2, 3 meses, e aí vem muita ansiedade. Acho que o principal ponto da mulher que quer engravidar um pouco mais para frente é saber que muitas vezes pode ser que demore um pouco mais. E aí você não vai engravidar muito rápido. Acho que esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, ela realmente tem que estar estruturada, né? A gente, com a evolução da vida, e aí de novo, do ponto de vista social, a gente tem uma vida estruturada. A gente já se formou, a gente já trabalha, a gente faz exercício. Então existem alguns pedágios na maternidade, que a mulher precisa saber sobre isso. Olha, você vai ter algumas privações do sono, você vai se preparar para isso. Então eu acho que a maternidade é uma jornada que não dá para ser da noite para o dia. Assim, as pessoas têm que estar preparadas e conversar, acho que, com as pessoas. Né, e vocacionadas. Saber. Exato, né? Acho que vocação é a palavra. Vocação para ser mãe, vocação para ser pai. Né? Não, é uma escolha definitiva para a vida toda. A gente tem uma outra pergunta aqui, ó. Fiz laqueadura há alguns anos, mas hoje quero muito engravidar de um novo relacionamento. Existe alguma chance? Pergunta muito legal, a gente sempre responde essa pergunta, né? Porque, assim, o que a gente sabe? Que a mulher, quando ela ovula, então, assim, a mulher nasceu com 2 ovários, né? 2 trompas, que é o caminhozinho ali que o embrião caminha para chegar no útero, e o útero, que é um órgão central, ali, um órgão único. Quando a mulher faz a laqueadura, o óvulo que está ali no ovário, ele não consegue chegar no útero. Né? Então existe uma obstrução no caminho para ela engravidar. Então, do ponto de vista natural, ela não consegue engravidar. E aí ela tem 2 opções principais. A primeira, ou ela faz uma cirurgia para ligar a trompa, né? A gente chama de reanastomose tubária, um nome meio mais difícil, ou você liga a trompa de novo, ou você faz um tratamento para engravidar, que é a fertilização in vitro. E a fertilização, ela nasceu para as pacientes que tinham problema de trompa. Lá em 1978, com o nascimento da Louise Brown,
Quando ele foi inventado, era basicamente para resolver esse problema de trompa que os pacientes tinham. Então ela engravida com o tratamento, com fertilização. Essa cirurgia, eu já fiz bastante, ela não tem um resultado tão bom, porque muitas vezes quando o médico vai fazer a laqueadura, ele tira um pedaço grande da trompa. Entendi. E aí você não consegue mais ligar. Então a melhor opção que ela tem são a fertilização in vitro para engravidar. E ela consegue, a gente tem bastante. Que maravilhoso saber disso. Muito legal. E agora, para quem está nos assistindo, que já passou dos 40, 40 mais, 50 mais, são casais, novos casais que se formaram e que sonham com a maternidade, com a paternidade. Qual é o primeiro passo, doutor? Legal, acho que o primeiro passo é esse check-up da fertilidade. Né? A gente precisa saber se está tudo bem com a saúde da pessoa. Né? Principalmente, eu acho que a principal variável é fazer esse casal que tem 40 não perder tempo. Acho que timing é tudo nessa maternidade tardia. Porque imagina o seguinte, você vai começar a ter filho com 40 anos de idade. E a gente já falou que é super possível. Né? A gente vê as pessoas engravidarem nessa idade. Todo mundo tem uma história na família que engravidou com 44, engravidou com 45. Mas esse casal tem menos tempo para perder. Então o check-up da fertilidade é fazer um espermograma, ver se o homem está com a parte hormonal direitinho, ver se não tem uma varicocele, ou seja, examinar a parte masculina. E isso é super importante. 40% das dificuldades para engravidar são causas masculinas. Que a gente não pensa muito, a gente acha que só a mulher deve fazer exame. Sempre. Não, e a mulher sempre se coloca como problema mesmo. Com certeza. E muitas vezes a mulher não tem problema, quem tem problema é o marido, mas ele não conta. Com certeza. Né? É o homem, mas ele não conta, porque tem uma fragilidade, tem um machismo ali por trás de pano de fundo. Eles vão na consulta e não falam. Às vezes o homem está na consulta e tem algum problema de ele não conseguir. Ele sabe que tem, mas ele não fala. Não fala, e não faz o exame às vezes, mano. Você pede um espermograma, e olha que engraçado, você pede assim 10 exames para a mulher e o espermograma para o homem. Ela volta com os 10 exames e o espermograma fala, não deu tempo de fazer, tudo. Sendo que os exames para as mulheres são sempre mais doloridos. Sempre, né? Sempre. É bem mais difícil para a mulher, com certeza, esse pedágio a mulher. A gente brinca que o homem, no máximo, faz o espermograma, não é ruim, que não faz o exame ainda. Mas às vezes para o homem admitir uma linha tênue, porque enquanto ele se vê diminuído nessa relação, a partir do momento que ele assume, existem outros caminhos, né? Claro. Tem adoção, tem tantas outras formas de conseguir chegar à paternidade, à maternidade. Não, com certeza. Você tem algum caso muito especial para contar? Você deve ter vários, mas conta um pra gente muito especial. Tem um, Mara, que eu lembrei agora, que assim, esse foi um dos mais legais, entre aspas, assim, um casal chegou pro tratamento e aí o homem falou assim, doutor, acho que o problema tá comigo. Que é uma coisa atípica, o homem Difícil. não fala normalmente, Falou, o problema tá comigo. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque eu já namorei com mais de 30 mulheres, nunca usei preservativo e nunca engravidei ninguém. Essa foi a frase dele. Nossa, ele fez a roleta russa a vida inteira. Não, e no mínimo, assim, exames de DST, porque o comportamento dele era um comportamento estranho, ele tava do lado da esposa. Sincerão. Sincero, E eles eram um casal muito legais, porque era um casal muito tranquilo, assim, era um casal despojado, não era um casal conservador, era um casal mais tranquilo. E a ideia principal é que eu pedi o espermograma para ele, então o espermograma é o exame que o homem faz, para você ver ali a quantidade de espermatozoide, a motilidade, se eles se movem bem, uma série de coisas. E aí eu pedi o espermograma para ele e ele veio sem nenhum espermatozoide. A gente chama isso de azospermia não obstrutiva. Quando no ejaculado não tem nenhum espermatozoide. Como que o homem consegue perceber isso? Ele olha o ejaculado dele ali, isso é uma outra coisa, os homens namoram sozinhos, né? Eles conseguem ver isso. Dá pra ver que o espermograma é ralo. Então eles falam isso pra mim no consultório, falam, Luiz, eu olho assim, parece que não tem nada. E aí, tá limpinho, assim. Tá limpinho, uma aguinha, assim. É isso, tem uma aguinha. E aí eu fiz, não veio nenhum espermatozoide. Eu falei, olha, se não veio nenhum espermatozoide, a gente vai pesquisar porque não veio. E eu fiz o cariótipo dele, que é um outro exame. E o cariótipo dele mostra os cromossomos. E assim, na espécie humana a gente tem lá 46 cromossomos, e no final a mulher tem 2X, e o homem tem um X e o Y. No colégio a gente às vezes aprende isso aí. E ele veio 46XX. Ele geneticamente era uma mulher, só que fenotipicamente, até o comportamento era masculino. E olha que saia justa, como é que eu ia falar pra ele que era uma mulher casada com 10 anos de casamento, e eu lembro de explicar pra ele, eu tinha visto nos Estados Unidos um caso igual, né, eu morei lá, e eu falei assim pra ele, olha, seu cariótipo veio alterado, veio um cariótipo de mulher. Aí ele fez assim pra mim, mas eu sou mulher ou sou homem? Perguntou na consulta. Eu falei, o que você acha? Mas doutora, eu tenho que perguntar uma coisa agora. Ah. Mas... O exame físico dele, você fala? É. Normal.
testículo de volume normal, porque assim, o médico da reprodução... Mas ele e tudo de volume normal? normal, o tamanho do pênis normal. Ele tinha um pênis um pouco menor do que a média, mas o órgão genital externo dele era normal. Você olhava e identificava que era um homem. Não, identificava que era um homem, assim, na parte física. E atitude de o homem... comportamento dele, eu namorei com mais de 30 mulheres, até meio exagerado. E ele com testosterona normal, a parte hormonal dele é normal, mas foi engraçado esse caso, assim, de ver que geneticamente ele era uma mulher. E daí? E assim, do ponto de vista de comportamento, pra medicina reprodutiva não muda nada. Porque eu perguntei assim, você é homem ou mulher? Ele falou, eu sou homem. Eu falei, então você é homem. Então acabou. Segue a vida e tá tudo certo. Mais importante é saber o que você é, né? Exato, como você se vê, qual que é o seu comportamento, né? A gente, de novo, tem uma série de comportamentos. Eu atendo muito casais homoafetivos. Então a gente tem tudo isso, né? A gente interpreta, assim, do ponto de vista genético ele era uma mulher, mas do ponto de vista de comportamento ele era um homem e continua. Mas ele ficou branco na hora, assim. E ele conseguiu ser pai? Ele conseguiu por sêmen doado, ele não produzia sêmen, ele não tinha espermatogênese, que a gente fala, ele não produzia. Mas o casal engravidou e foi super legal, assim, o casal tá junto até hoje, né? E ela, eu achei super legal o comportamento dela. A mulher, assim, ela é superior ao homem em uma série de coisas. E eu não sei se é o contrário, se o homem ia falar... Seguraria. Vamos seguir. Mas ela, assim, não mudou nenhuma expressão. Falou assim, isso não muda nada. E eles engravidaram com sêmen doado e foi super legal. Parabéns por esse Foi trabalho. muito legal. Deixa o seu arroba pra gente. Deixo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. @Dr. Luiz Pina. A gente posta bastante coisa de reprodução, bastante coisa desses casais que estão tentando engravidar. Eu gostei muito de bater esse papo com você. Você é um profissional que trabalha com um sonho realizado, né? Às vezes dá para realizar, às vezes não, mas eu imagino que te ouvir no consultório, poder olhar, ter essa atenção seja muito especial. Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você e parabéns pelo programa. A gente faz um monte de coisa dentro do consultório, mas o mais importante é dar essa informação para o público, né? Então, Sim. Parabéns e obrigado pelo convite. Vai chegar até muita gente, pode ter certeza. Obrigado. Tá bom? E é com esse carinho que a gente encerra o programa de hoje. Eu te vejo no próximo programa. Não esquece de compartilhar, comentar e se inscrever aqui no nosso canal. Um beijo, até o próximo programa. Obrigada, doutor. Prazer.